Lucas 22, versículo 54. Se quiser acompanhar na sua Bíblia, fica à vontade. Entendendo, o levaram para a casa do sumo sacerdote. Jesus está sendo levado de madrugada para a casa do sumo sacerdote. Ele está sendo levado para a casa do sumo sacerdote porque o correto é, Pedro deveria ser levado para o sinédrio, onde se julgavam as coisas. Mas se lembra, o inimigo trabalha de forma sorrateira. Eles não jogam nas 4 linhas, ele sempre joga fazendo golpe baixo. Então, como o sinédrio está fechado, vamos levar para a casa da autoridade que nós entendemos, o sumo sacerdote. Jesus está sendo levado de madrugada. Isso é o início da madrugada. Está sendo levado preso. E aquele que falou que nunca abandonaria Jesus, está fazendo o quê? O texto está dizendo, está fazendo o quê? Está seguindo? Mas calma aí, Pedro não é discípulo? A palavra discípulo não é aquele que anda perto? Como pode aquele que deveria andar perto agora seguir de longe? Como pode alguém que é chamado tem a nomenclatura daquele que anda perto, quando o reino precisa estar andando de longe? Mas sabe qual é o problema de andar de longe, irmãos? É porque quem está perto de mim aqui, se eu fosse falar sem um microfone para eles baixinho aqui, perto de mim, eles entenderiam com clareza. Se eu falar para quem está longe de mim, lá na porta, nessa mesma altura, é porque ele está ouvindo pelo microfone. Mas se eu estivesse falando com a voz natural, ele não teria o mesmo entendimento de quem está perto. Você consegue entender o perigo de às vezes estar andando, seguindo de longe? Porque o texto não diz que ele está andando, o texto está dizendo que ele está seguindo. Você conhece pessoas que estão falando assim, não, estou seguindo Jesus, mas qual a tua distância dele? Não, eu estou seguindo, mas só um pouquinho de longe, mas eu estou seguindo. E aí, irmão, e aí, como você está na igreja? Não, pastor, eu não estou naquela, mas eu estou seguindo, um pouco de longe. O problema é que quando você está longe, você não consegue ouvir com clareza aquilo que o mestre tem para te dizer. O problema de andar longe é que a proteção que o mestre poderia te dar, às vezes não consegue. Eu sou pai de um garoto que é arteiro, ele é elétrico, e a minha esposa fala assim, Renan, fica perto do Davi. Só que é menino, né? E pai, a maioria são assim, é menino, deixa o garoto. Só que o garoto é meio aloprado, ele é a ponto dele chegar aqui na ponta e querer dar uma cambalhota. A mãe sabe que tem que estar perto. E por que a mãe sabe que está perto? Porque se eu estiver de longe, eu não consigo socorrer a hora que ele precisa. Sabe qual é o perigo de às vezes nós estarmos seguindo Jesus de longe? É que às vezes a proteção que nós precisávamos, talvez não vão conseguir obter. Não é porque ele está longe, é porque nós estamos seguindo ele longe. Estar longe, eu não consigo ter o contato necessário que quem está perto tem. Paz do Senhor, Deus te abençoe, meu irmão. Quem está longe não consegue ter contato com quem está perto. De vez em quando nós vamos para alguns destinos, juntos com alguns amigos aqui, e aí eu falo para alguns irmãos, como o Emerson, por exemplo, que ele acha que é o Emerson Fittipaldi, enquanto o pastor Zé Romário, ele parece mais o Rubinho Barrichello, aquele que só fica. E aí eu falo, Emerson, puxa a galera, mas anda num ritmo que todos consigam seguir. Eu não sei se o Emerson que tem o pé pesado demais, ou o Rubinho que tem o pé leve demais, que é o Rubinho começa a se distanciar do Barrichello. Quando você está na pista reta, quando você está num caminho reto, ainda que seja de longe, você consegue visualizar. E quando você está em rodovias ou pistas, que um entra para um lado, tem que entrar para o outro, tem que entrar para o outro, tem que entrar para o outro. Quem está longe, acaba. Você consegue entender que quando às vezes a gente segue Jesus de longe, nós temos a tendência de nos perder no caminho? Eu estou falando de quem segue Jesus, não estou falando de quem não está seguindo. Ele está seguindo Jesus de longe. Versículo 55. E aí de repente, Jesus, o que está acontecendo? Jesus está na casa do sumo sacerdote, Pedro está seguindo de longe. Aí, o texto em outros evangelhos vai dizer que Pedro ele entra no pátio da casa do sumo sacerdote.
E ao entrar no pátio, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio. Eu estou falando para vocês que é de madrugada. De madrugada, normalmente, como que é o clima? É um clima? Imagina, uma pessoa acabou de ser presa, você não tem tempo, não, vou em casa pegar um casaco, vou em casa pegar um blazer, vou botar uma calça, você sai da forma que você está. Ele está seguindo Jesus de longe da forma como ele saiu, aí chega de madrugada, imagina como está o clima, frio. Nesse clima frio, olha como parece, às vezes algumas coisas que parece até que é a mão de Deus, acendem uma fogueira. Eu estou falando de um homem, Pedro, que ele criou uma expectativa. Além de criar uma expectativa, o sentimento de Pedro agora é o seguinte: eu achei que ele seria de fato Messias, eu achei que ele ia libertar o povo, nada disso aconteceu. Ele está sendo preso, provavelmente vai ser morto. Então a promessa que foi feita a mim, já era. Eu perdi o meu lugar na mesa. Aquela promessa que foi feita lá atrás não vai se cumprir. O meu lugar de liderança, o meu lugar apostólico, discípulo, já era. Aí Pedro está nesse momento, nesse clima frio, início de madrugada, acende uma fogueira. Aí tu acha que acabou? Não. Aí no meio da roda, aquele que achou que tinha perdido o lugar, tem um lugar para ele. Imagina, já viu? Quando você está em Deus, está atrasado para vir para a igreja, nenhum Uber aceita. Um cancela, outro cancela. Tu vai pegar teu carro, o pneu furou. Tu vai tirar o carro de casa, o vizinho botou o carro na frente. Normalmente é assim. Agora quando você está seguindo Jesus de longe, aí fala assim: irmão, sextou, chope hoje. Aí tu mal pegou o celular, alguém fala assim: não, vou tirar carona. Não é assim que acontece? Se tu pedir Uber, 4 te atendem ao mesmo tempo, eles brigam para te atender. Não sou eu. Meu Deus. Já viu que para o pecado todas as facilidades aparecem? Quando nós estamos vivendo longe de Deus, de Jesus, tudo se parece fácil, tudo. A facilidade para tudo, aparece emprego bom. Você não pega ninguém, um monte de mulher bonita que chama. Feio, duro, se arruma mal, um bafo de enxofre. Aí está longe de Jesus, as melhores da academia fica te mandando mensagem. Meu Deus, e tu está achando que está abafando. Pedro, frio, acenderam a fogueira. Eita, o negócio está bom. Será que tem um lugar para mim? Não, você perdeu o lugar lá, mas tem um lugarzinho para você aqui na fogueira. Continua aqui o versículo para mim. Tem um lugarzinho para você na fogueira. Senta aqui, Pedro, aqui. Estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, porque para ele assentar tinha lugar, irmãos. Já entrou aqui nessa igreja lotada, que você, meu, não tem lugar para sentar. Não tem. Como você é sentado? Você não tem lugar. Tem que vagar o lugar. Então tinha lugar para ele sentar. Até lugar para ele tinha para sentar. Versículo seguinte, 56. Tudo parece a mão de Deus. E às vezes você acha que é coincidência. Não é coincidência. Não é Deus que está provendo isso, com certeza. É fogo fora, lugar no meio dos escarnecedores. Tu acha que é a mão de Deus. Tu acha que é Deus que está trabalhando nisso tudo. Aí, uma empregada, uma criada ali do sumo sacerdote, vendo estar assentado ao fogo, colocou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Esse mesmo fogo que você achou que foi acendido para te aquecer, é o mesmo que daqui a pouco vai te expor. Esse mesmo fogo que facilitou, parece que está te aquecendo, parece que chegou no momento certo que você precisa, que está ferido, que está destruído, que está chateado. É sempre assim, quando estamos chateados com a igreja, chateados com a liderança, tristes com algum problema, se acende um fogo, há lugar para você na rodinha daqueles que nunca queriam nada. Tu fala: meu Deus, achei o meu lugar, o lugar está aquecido, está bom, o ambiente está agradável. Mas esse mesmo ambiente, esse mesmo fogo que acenderam para você, é o mesmo que fala assim: ei, porque o texto está dizendo, vendo ele assentado é de madrugada, irmãos. Não é nossa época, não tinha lâmpada. Então, o que mostrou que ele era um deles? O quê?
A claridade do fogo, a claridade da fogueira. A fogueira que os outros, que um dia perseguiam, estão acendendo para que você ache que você está se aquecendo. Você consegue entender que existem coisas que o inimigo está fazendo e você está achando que é até a mão de Deus, mas no final é para te expor, é para levar também a sua morte, a sua prisão, a sua destruição. O texto vai continuar, versículo 57. Mas Pedro negou dizendo: mulher, eu não o conheço. Lembra agora para o Getsemane. A primeira vez Jesus, vocês estão dormindo? Uma vez. Primeira vez, não conheço. Próximo versículo 58. Pouco depois, e aí você precisa entender, porque às vezes nós lemos o texto, achamos que as coisas acontecem de um minuto para o outro. Não, é passado o tempo. Está de madrugada, mas o tempo está avançando. Passou mais um tempo, um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Ele continua sentado na mesma fogueira. Então esse mesmo fogo te expõe uma vez, ele te expõe para outros também, tá? Não acontece só uma vez não. É o mesmo que está te aquecendo. Tu também é deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E é engraçado que Mateus, nós estamos vendo Lucas, mas vendo o outro, o Mateus vai dizer, sabe o quê? Que esse Pedro agora vai falar assim: eu juro por Deus que eu não o conheço. Mas um dia antes, assentado à mesa, esse Pedro disse que estava pronto. Só que agora ele está jurando diante de Deus que não o conhece. Segunda vez. O texto continua. Versículo 59. Lembra que na terceira vez, Jesus chega e fala para ele assim: mas você não consegue vigiar comigo nem... Entenda o processo de tratamento de Deus. O que Jesus estava fazendo no Getsemane era já um tratamento para os momentos da negação de Pedro. Aí olha o que o texto está dizendo: passada-se quase... Você consegue ver a semelhança? 3 momentos de oração, 3 momentos de acusação. Da segunda para a terceira, o intervalo de 1 hora. Passando-se quase 1 hora. Quase 1 hora. Outro afirmava. E aí Mateus também vai dizer um outro detalhe aqui. O texto vai dizer que um parente de Malco... Quem foi Malco? Nós falamos aqui na história. Malco foi aquele que Pedro... Que às vezes nós esquecemos aqueles que ferimos. Mas existem pessoas ao redor que não vai esquecer da ferida que você fez. Seu rosto vai ficar gravado. O texto está dizendo que um dos empregados, um dos parentes de Malco, olha para ele, isso aí quem diz é Mateus, e diz: você estava com ele. João, nesse mesmo momento agora, da terceiro momento agora, dessa terceira acusação, João vai trazer o detalhe seguinte: a sua fala mostra que você é um deles. Para falar com o pai, o olho pesa. Mas para falar com quem está na roda, quando a fogueira está aquecendo, consegue falar. E a forma de falar está acusando: você é um deles. Porque ele falava desse mesmo jeito. Talvez você também já viveu momentos assim, onde você esteve em ambientes e pessoas falam assim: eu sei que você não é daqui. A tua voz, o teu jeito, a sua forma de andar, a sua roupa mostra que você não é daqui. Eu sei com quem você anda. Mas a grande questão é que quando deveria falar, ele não fala. Com quem ele deveria falar no tempo certo, ele não fala. Mas agora está numa roda de acusação, uma roda de perseguição, uma roda de inquisitores, tem tempo para falar. Só que o que você fala é o que vai te denunciar também à frente. Ei, você é um deles. Aqueles que um dia foram feridos talvez por você, pelas ferramentas que você carrega, também pode fazer com que pessoas com que andem com os feridos um dia também falem assim: ó, eu sei quem você é. Você feriu minha mãe, você feriu meu pai, você feriu meu irmão.
Aí Pedro, de novo, fala: não, eu não conheço. Eu não conheço. O texto vai dizer que enquanto Pedro falava, a promessa se cumpre. O galo canta. Eu não vou entrar na questão histórica, se tinha galo ou não, tem essa bobeira. Para mim isso aí é irrelevante aqui para uma pregação, não de forma teológica. Mas se era o galo ou era uma trombeta romana, que alguns chamam de galo, não importa. O importa é que a promessa se cumpre. E o texto diz que enquanto Pedro falava negando Joabe, o som é emitido. Por favor, versículo 60. Pedro disse: homem, não sei o que dizes. Logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Sabe o que eu quero liberar de Deus para a sua vida? É que tem promessas não, todas as promessas que um dia Jesus falou para você, ela vai se cumprir exatamente no tempo determinado por Deus. Não vai passar um minuto, não vai passar alguns dias, porque enquanto Ele está falando, a promessa de Jesus se cumpre. Então toda a promessa liberada por Deus para a tua vida vai se cumprir no tempo determinado por Ele. Enquanto ele falava, o galo canta. E aqui eu quero de fato encerrar. E virando-se o Senhor, aqui a Senhor é Jesus, porque Pedro está no pátio. Jesus agora está sendo colocado numa antessala, que ele consegue ver Pedro e Pedro consegue ver ele. O outro evangelista relata isso. Enquanto Pedro negava, o galo canta. E enquanto o galo canta, virando-se Jesus, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje mesmo, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Eu acho que todos nós, ou já fizemos isso, já recebemos um olhar. Quando você está de longe, você sabe que você cometeu um erro para com alguém, e essa pessoa cruza o olhar com você, ela só olha. Eu acho lindo aqui, porque em nenhum momento Jesus olhou e fez como eu já fiz com algumas pessoas, que eu olho e faço assim. Ou talvez como alguns já fizeram, olhar e fazer. Não, Pedro não fez nada disso, Patrick. Jesus não fez nada disso. Porque o olhar de Jesus não é para reprovar. O olhar de Jesus para nós, irmãos, sempre vai ser um olhar de amor e misericórdia. A fogueira que prepararam para você, o lugar que foi liberado, é para te apontar. Mas Jesus, que às vezes nós decepcionamos, Ele sempre vai olhar para a gente com um olhar de amor e misericórdia. Toda vez que Jesus olha para nós, é para nos mostrar o local que nós estamos, a situação que nós estamos vivendo. Jesus só olha para Ele, e só o fato de Jesus olhar, Ele se lembra. E aí o versículo 62 mostra o que de fato é um arrependimento. Versículo 62, porque muitos de nós falamos que estamos arrependidos das nossas atitudes, estamos arrependidos de abandonar Jesus, estamos arrependidos de virar as costas para Ele, virar as costas para o chamado, para aquilo que Ele que está entregando para nós, prometeu um dia. Mas sabe o que o verdadeiro arrependimento Ele faz? Exatamente no versículo 62, o texto diz que Pedro sai do local. Tem pessoas que sabem que não deveriam estar em determinados locais, recebem o olhar de Jesus, mas continuam na mesma situação, não se levantam do local, não saem da fogueira, continuam no mesmo ambiente, vivendo a mesma vida, fazendo as mesmas práticas. Olha o que eu aprendo com Pedro. Ele sai, ele foge, redundante, saindo Pedro para fora. Você precisa sair de algumas formas que você tem vivido, de local onde você está, porque você entendeu que houve um erro na sua vida, houve um erro na caminhada, houve um erro na história, e você precisa sair.
Não, Senhor, não quero mais, mas continua, chega a segunda, faz a mesma coisa, se assenta com as mesmas pessoas, tem os mesmos comportamentos, vive a mesma história. Olha o que Pedro está nos ensinando. Ei, pare de viver nisso, sai desse local, sai dessa roda, sai desse ciclo, sai dessa vida. E a segunda coisa que eu aprendo com arrependimento é que ele sai e chora amargamente, porque verdadeiro arrependimento, ele faz com que nós venhamos a chorar. Ele cria amargura em nós. Não é um choro de normal. Eu não estou falando de você vir na frente chorando, não estou falando sobre isso. É que o arrependimento, ele precisa fazer você de fato pensar e fazer com que você entenda que tudo que você viveu era uma coisa amarga. Pedro chora, saindo dali. Não, Pedro não chora na fogueira. Pedro só chora depois que ele sai. Não, primeiro você sai, depois você chora. Para de ficar querendo chorar no teu quarto, mas vivendo a mesma coisa. Primeiro sai, depois você chora. Primeiro você age, depois você chora. Primeiro você se movimenta, depois você chora. É necessário nós nos arrependermos de quantas vezes nós temos negado Jesus. E muitos de nós que às vezes nos achamos prontos. Porque a palavra aqui não era para um ímpio, não era para um gentio. Eu estou falando de um discípulo que andou com ele, viveu com ele, teve relacionamento com ele, que se achava pronto, mas está falando assim: você precisa se converter. O que é a conversão? Sair do lugar de onde você está e entender que a vida que você está vivendo está errada, mesmo sendo discípulo. Fica de pé comigo, todos os discípulos que entendem que precisam mudar, por favor. Sério, adoração. Você acha que a história de Pedro termina aqui? Você acha que a forma de Deus restaurar Pedro? Não, Jesus não restaura a gente só com o olhar não, gente. Esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus vai morrer. Na sexta-feira ele é julgado. Aquele mesmo dia, agora amanhece, ele é julgado, ele é levado para o Gólgota, crucificado. Morre a sexta-feira. Sábado há um silêncio. Os romanos colocam guardas na porta do túmulo e falam: não permita ninguém ver, não deixem fazer nada com o corpo dele. No domingo, as Marias vão até a porta do túmulo. E quando elas chegam no túmulo, a porta está aberta. Quando elas entram dentro do túmulo, o túmulo está vazio. As vestes deles estão lá. Elas saem desesperadas, porque o momento que elas saem, elas estão achando assim: roubaram o corpo do nosso mestre. Roubaram o corpo do nosso mestre. De repente aparecem 2 homens vestidos com vestes resplandecentes e fala: por que vocês buscam entre os mortos aquele que já ressuscitou, mano? Ei, se cumpriu aquilo que ele disse para vocês na Galileia, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Elas lembram da promessa e elas ficam com o coração quente. Quando elas estão prestes para ir embora, ele fala assim: calma aí, avisa aos discípulos e a Pedro. O texto é claro: avise aos discípulos e a Pedro. Talvez se eu estivesse lá, Pedro não é mais discípulo não? Deve ter feito alguma besteira, hein? Rapaz, será que ele caiu? Se não está mais foto no Instagram, deve ter caído. E não posta mais nada, deve acontecer alguma coisa. Não tem mais oportunidade, não é mais discípulo. Rapaz, aconteceu alguma coisa, hein? Sabe alguma coisa com o Pedro que aconteceu? Porque com os discípulos, mas Pedro, o que aconteceu? Para de fofocar, para de especular aquilo que não te interessa. Para com isso. Às vezes o que Deus está querendo fazer, uma separação, é tratamento. Quantas vezes Deus separa algumas pessoas de discípulos porque Ele quer tratar? Então nós temos que parar de especular. Isso não quer dizer que perdeu uma promessa, perdeu uma história, perdeu uma vivência que teve com Cristo. Avisa aos discípulos e a Pedro que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. Manda me esperar. Passa-se um tempo, Jesus aparece para alguns discípulos, confirmando. E aí de repente Pedro fala assim: eu vou voltar a pescar. Mas o que Jesus falou lá no início? Qual foi a promessa? Lá no início, do primeiro encontro: você não será mais pescador, você vai pescar homens agora. É porque muitos de nós temos a tendência de esquecer o que Ele falou para a gente lá no início.
porque algumas coisas não aconteceram, algumas coisas saíram fora do roteiro que nós achamos, mas é tudo direcionamento dele. Tem propósito em tudo, mas nós achamos. Está acontecendo morte, portas estão sendo fechadas, enfermidade está batendo, é perseguição, e nós estamos na promessa, continua de pé. Só que nós temos a tendência de voltar a querer viver aquilo que nós já fomos tirados de viver. O que ele está querendo fazer? Vou voltar a pescar. Olha como esse homem é líder. E era por isso que Jesus olhava para ele. Porque ele fala assim, vou pescar. E os outros? Nós vamos também. Pedro, não chamei vocês, eu falei que eu vou. Ele fala, não, se você vai, nós vamos também. O texto vai dizer que os discípulos vão pescar junto com ele. Daniel, você pesca junto comigo de vez em quando. Normalmente quando nós estamos, hoje o pastor Calazinho mandou mensagem, pastor, em nome de Jesus, vamos pescar. Ele mandou mensagem para mim hoje. Normalmente quando vocês mandam mensagem para mim assim, é porque a pessoa está o quê? Muito o quê? Cabeça quente. Estressado. Vendo problemas. Muito. Imagina Pedro, achando que a promessa não vai se cumprir. Porque ele até aparece para alguns, mas ele mesmo não viu. Sim. Tinha acabado de viver uma negação. Ele sabia de forma amargurada, falando assim, eu dei mole, eu vacilei. Vou pescar. É o que a gente faz. Sim. Correto? Correto. E aí acontece com Pedro o que acontece muito contigo. Ele não pegou nada. O texto diz que Pedro não pegou nada. Por que ele não pegou nada? Porque já foi liberado a palavra lá atrás. E você às vezes não entende. Quer voltar a fazer o que você fazia antes. Mas Deus falou assim, ó, essa porta eu já fechei. Não vai mais prosperar. E você quer continuar insistindo. O que Deus já falou, já fechou, já travou, já parou. Enquanto você tentar fazer, não vai prosperar. É relacionamento que Deus falou assim, ó, está fechado, não volta. E você tenta insistir, e Deus fala, não prospero, eu não abençoo. Ele está voltando a querer fazer. Aí imagina, eu falei que a gente vai pescar. Normalmente a gente vai pescar porque a gente quer. O texto diz que a noite toda, irmão. Imagina, meu Deus, não pega nada. Daniel, aí tenta imaginar, irmão, você está a noite toda destruído. Tu foi para se quiser estressar, tu não pega nada. Imagina o coração e a mente desse homem. Eu quero matar um. Só que Jesus voltou naquele primeiro lugar também onde ele encontrou. Não é na mesma praia, mas ele volta numa praia. Jesus prepara aquele mesmo ambiente do primeiro encontro. E Jesus está na praia. Perdão, está todos se pescando. Aí eles ouvem um grito de longe, vindo da praia. Eles não conseguem identificar quem é. Ele pergunta, filhos. Quem foi? Todos eles abandonaram, não foi só Pedro, tá? Todos abandonaram. Aí ele fala, filhos, tendes vós o que comer? Imagina eu e Daniel, tá de brincadeira, não pegamos nada. Esse camarada tá falando que tá querendo peixe ainda. Não pegamos nada. Você não pegou nada. Aí João fala assim, rapaz, eu tomei em dúvida, mas... Aí ele pega, não. Então faz o seguinte, joga a rede do lado direito. 153 grandes peixes. O barco começa a pesar. Aí João entende. O texto diz que não é Pedro que entende. Eu quero que você foque nisso aqui, porque nem sempre aquele que recebe a revelação é quem Deus quer tratar. Nem todo mundo que primeiro recebe a revelação daquilo que é verdade é quem Deus quer tratar. Mas olha que coisa linda que eu aprendo com o João. É que João fala assim, eu sei que o tratamento não é comigo. Por mais que eu tive a primeira revelação, que é o Cristo, eu sei que ele não quer falar comigo. Aí João olha para Pedro e fala assim, Pedrão, eu já discerni, é o mestre. Aí Pedro, é o mestre? Arranca a roupa e chup na água. Se cansa, se joga. Porque ao ouvir a voz daquele que está te perdoando, você não precisa esperar chegar na praia. Aprenda a se jogar, a correr na direção dele. Se não der para ir andando sobre, mas um dia ele me fez andar sobre as águas. Se não der para ir andando sobre as águas, se joga nela, mas vai na direção dele. No pátio do sumo sacerdote, o que foi aceso para acusar ele? Foi o quê? Uma? Fala alto, foi uma? Quando ele chega na praia, o que tem aceso? Uma?
Talvez eu fique pensando assim, pastora Cristina, ele vai me arrebentar de novo. Não, não. A fogueira dos homens que foi acesa para você foi para tirar você do chamado. Mas a fogueira que Jesus acende para você na praia é para te dar pão e peixe. A fogueira que Jesus acende para a gente é para mostrar que para nós tem alimento. Que depois de uma noite de cansaço, de muita tristeza, de dor, existe uma fogueira acesa agora por Jesus. É Jesus dizendo assim, ó: o que o inferno acendeu para te destruir, eu vou usar a mesma coisa agora para mostrar que a minha promessa está de pé.